Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise aprofundada sobre uma daquelas legislações que literalmente mudam o jogo no direito penal brasileiro. Hoje a gente vai mergulhar fundo na Lei 15.358 de 2026, que já ficou amplamente conhecida como a Lei Raul Jungmann. Olha, não estamos falando de uma atualizaçãozinha de rotina não, tá? Isso aqui é uma verdadeira declaração de guerra institucional do Estado contra o sindicato do crime. Para quem respira a segurança pública ou para quem está aí na batalha dos concursos para carreiras policiais, Ministério Público e magistratura, entender esse novo marco legal não é só uma opção, é sobrevivência de prova. A lógica punitiva do Estado subiu de andar e a gente vai desconstruir exatamente como isso aconteceu, indo direto ao ponto, artigo por artigo. E para nossa compreensão ficar perfeita, dá só uma olhada em como dividimos o nosso roteiro de hoje. Introdução, novos crimes e penas, asfixia financeira, perdimento civil, inteligência e execução penal e, claro, aquela revisão final estratégica para concursos. O mapa está traçado, então bora lá! Entrando aqui no nosso primeiro bloco, a introdução ao novo marco legal. Bom, a gente sabe que para entender qualquer lei, primeiro precisamos entender a crise que fez ela nascer, certo? O Brasil vinha enfrentando um cenário absurdo, onde grupos criminosos deixaram de ser só associações focadas em lucro. Eles viraram, na prática, verdadeiros estados paralelos. A gente viu controle de territórios, monopólios sendo impostos, cidades inteiras sitiadas e o nosso sistema jurídico antigo simplesmente não dava conta de bater de frente com essa tática de barbárie. O Estado precisava dar uma resposta brutal, e é exatamente isso que essa nova lei vem entregar. E logo de cara a gente já esbarra no primeiro conceito de ouro da lei. Ela cria uma categoria penal totalmente nova e pesadíssima: a organização criminosa ultraviolenta, que a lei também chama de facção criminosa, lá no artigo 2º, parágrafo 2º. E atenção máxima aqui, pessoal, o agrupamento exige 3 ou mais pessoas. Guarda esse número. Isso é a típica pegadinha, porque a nossa velha conhecida, a Lei 12.850 de 2013, exigia 4 ou mais pessoas. Então, baixou para 3. E o foco desse grupo não é só cometer crimes variados, mas sim usar a ultraviolência para exercer o controle territorial e social, intimidar a população ou as autoridades e atacar infraestruturas essenciais do Estado. Agora que a gente já sabe quem está na mira da lei, vamos avançar para a seção 2, os novos crimes e penas severas. É aqui que o Estado mostra suas novas armas penais, desenhadas milimetricamente para enquadrar o comportamento de milícias e grandes cartéis. O coração de toda essa ofensiva é o novíssimo crime de domínio social estruturado lá no artigo 2º. Imagina só aquele cenário que infelizmente a gente vê muito nos noticiários, uma milícia que ergue barricadas numa comunidade para não deixar a polícia entrar, ou então um sindicato do crime que taca fogo em carreta, explode banco e fecha a rodovia para dominar uma cidade inteira, aquela tática do famoso novo cangaço. Pois bem, o legislador olhou para esses fatos exatos e os transformou num tipo penal autônomo, focado justamente nessa obstrução do poder estatal e no terror imposto a populações inteiras. E a pena para essa conduta, os números são simplesmente assustadores. Estamos falando de 20 a 40 anos de reclusão. É uma sanção colossal. E a lei é implacável, tá? Esse crime é taxado como hediondo e é absolutamente insuscetível de anistia, graça, induto, fiança ou livramento condicional. Sem churo. O objetivo do legislador foi blindar a sanção para garantir que o indivíduo capturado nessas circunstâncias fique isolado da sociedade por décadas, sem nenhum atalho jurídico. Mas calma que agora vem um alerta gigante de pegadinha. Muita atenção, porque aqui reside uma das maiores quebras de paradigma do nosso direito penal moderno. Pela teoria geral do crime, a gente aprende que os atos preparatórios não são punidos, certo? Mas olha o parágrafo 5º do artigo 2º. Ele traz uma exceção imensa. Quem praticar atos preparatórios com o propósito inequívoco de consumar esse crime de domínio social estruturado vai ser punido com a pena do crime consumado com uma redução de 1/3 até a metade. Ou seja, a polícia não precisa sentar e esperar o ataque começar. O simples planejamento estruturado já virou um crime gravíssimo. Só que a lei também entende perfeitamente que uma facção não vive só de quem puxa o gatilho. Existe toda uma rede logística pesada por trás, certo? É aí que entra o artigo 3º, criando o crime de favorecimento ao domínio social estruturado, com uma pena de 12 a 20 anos de reclusão. E o que entra aqui? Promover ou financiar o grupo, distribuir material que incite a violência, fornecer arma ou explosivo e até coisas aparentemente menores, como ceder um imóvel para o grupo se reunir. E um detalhe fascinante: até quem inventa e mente que faz parte da facção, só para intimidar vizinhos, acaba cometendo este crime. O foco claro do Estado foi destruir completamente a base de apoio.
Encerrada essa análise do encarceramento físico, o nosso foco agora vai para a seção 3, onde a gente fala de asfixia financeira e intervenção. Porque o Estado percebeu uma coisa essencial: prender o líder e deixar o caixa da facção cheio é fazer o trabalho pela metade. O jogo agora é aplicar uma asfixia financeira sistêmica. E olha o tamanho da agressividade patrimonial dessa lei. Tradicionalmente, para rolar o perdimento definitivo de um bem, a gente precisava daquela velha condenação criminal transitada em julgado. Mas o artigo 9 do parágrafo 8º institui o perdimento extraordinário. Nele, se a origem ilícita do bem, direito ao valor, ficar clara, o juiz pode simplesmente ir lá e decretar perda, independentemente de condenação penal. Zero necessidade. É lógico que essa ferramenta vai gerar um debate constitucional profundo sobre o devido processo legal e a presunção de inocência, e vai ser um prato cheio para recursos nos tribunais superiores. E não para no confisco de bens. O Estado agora pode literalmente tomar as rédeas de um CNPJ. O artigo 10º desenha um mecanismo impressionante de intervenção judicial em empresas. Se houver indícios de que a empresa está beneficiando o crime organizado, o bote é rápido. Passo 1, os sócios são afastados imediatamente. Passo 2, o interventor judicial assume tudo por 6 meses. Passo 3, contratos suspeitos são bloqueados na hora. E no final, a empresa pode até ser devolvida, mas só se provarem a boa-fé. Caso contrário, ela é sumariamente liquidada em favor da segurança pública. É uma verdadeira expropriação corporativa total. E se você achou que essa asfixia financeira cautelar já estava pesada, segura que tem mais. Vamos para a seção 4. A lei avança de forma inédita no terreno patrimonial, criando uma via paralela e fulminante direto no direito civil. A grande pergunta que fica, e que soa bem contraintuitiva para quem estuda as garantias clássicas do direito, é a seguinte: é possível que alguém perca seus bens definitivamente sem ter qualquer responsabilidade criminal comprovada? Como o Estado pode tomar uma propriedade sem que ninguém seja condenado criminalmente pelo fato? A resposta categórica da nova legislação é um sonoro sim. Essa é, sem dúvida, a maior inovação e o dispositivo que mais vai ser testado no STF. Os artigos 12 e 17 criam a ação civil autônoma de perdimento de bens. O Estado propõe uma ação focada exclusivamente no patrimônio, não na pessoa. O objetivo é extinguir o direito de propriedade e o detalhe mais letal é uma ação imprescritível. Mais impactante ainda é o artigo 17, que diz que essa perda civil independe totalmente do desfecho da ação penal. A única exceção que trava a perda na esfera civil é se o juiz criminal disser com todas as letras que o fato não existiu. Tirando isso, a via civil age de forma completamente autônoma e devastadora contra o bolso das facções. Beleza, com os criminosos presos e descapitalizados, como o Estado gerencia a execução dessas penas e monitora o cenário macro do país? O nosso penúltimo bloco entra agora, focando em inteligência e execução penal. Olha a magnitude do artigo 29. Ele obriga a criação do Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas em um prazo de até 180 dias. E isso não é uma simples planilha, tá? É um sistema monstruoso de integração nacional e estadual. A partir do momento em que um CPF ou um CNPJ entra nesse banco, existe a presunção legal de vínculo com a facção. Isso literalmente trava a vida civil, financeira e operacional da pessoa. O Estado passa a ter um radar em tempo real de toda a teia de relações, financiadores e braços armados, de norte a sul do Brasil. Em paralelo a isso, o tratamento penal dentro da cadeia foi blindado contra brechas. A legislação passou a proibir expressamente o auxílio-reclusão para os dependentes de membros dessas facções. Além disso, exige a ida compulsória dos líderes para o Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima. E aqui entra uma das alterações mais explosivas da Lei de Execução Penal. O artigo 41b agora permite o monitoramento audiovisual das comunicações entre os advogados e os clientes. Claro, mediante autorização judicial fundamentada, mas pense no debate intenso sobre o direito de defesa que isso já está gerando. Por fim, o roubo com violência praticado por faccionados teve a pena simplesmente triplicada no Código Penal. Muito bem, chegamos na nossa sexta e última etapa, a revisão final para concursos. É aqui que a gente amarra tudo o que foi visto. Vamos estruturar aqueles pontos fora da curva que possuem altíssima probabilidade de serem cobrados de forma rigorosa nas provas. Prestem muita atenção nessa tabela porque ela é um mapa da mina para as questões de prova. Temos 3 alvos absolutos aqui. Primeiro, lembrem sempre que os atos preparatórios são punidos na Lei Raul Jugman, contrariando a regra clássica da teoria do crime. Segundo alvo, a ação de perdimento civil autônomo é imprescritível e é cega para a condenação criminal.
O simples fato ilícito basta para tomar os bens. E terceiro, a inviolabilidade da comunicação com o advogado sofreu uma relativização expressa na lei, bastando uma ordem judicial. Dominando essas 3 exceções, a compreensão do peso e da força dessa legislação fica completa na sua cabeça. E a gente encerra a nossa imersão de hoje deixando uma reflexão fundamental. Será que essa busca implacável pela segurança pública justifica a gente relativizar as garantias constitucionais mais tradicionais? Sem dúvida, esse novo marco legal entregou para o Estado o arsenal mais potente que a gente já viu contra os sindicatos do crime. Mas punir preparação de crime, confiscar bens sem condenação e monitorar advogado, tudo isso estica bastante a corda do devido processo legal. A linha tênue entre eficiência punitiva e a preservação de garantias vai ser desenhada nos tribunais nos próximos anos. Estudar profundamente esta lei é, no fim das contas, entender o futuro do direito no Brasil. Foi sensacional guiar essa análise com vocês, continuem mergulhando nesses dispositivos e a gente se encontra numa próxima.